Isso, né? No dia de hoje, está no Congresso de Mulheres, mas ela mandou um abraço caloroso aí para a missionária, para todas as irmãs. Amém, amados? Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narração de Lucas, o capítulo de número 15. Deus maravilhoso, aleluia. Lucas, o médico amado, né? Que foi discípulo de Paulo, né? Acompanhante no ministério do apóstolo Paulo, o capítulo de número 15. A partir do versículo de número 29. Acharam aí Lucas capítulo 15? Versículo 29 em diante, todos acharam? Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E ele respondendo disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu, contudo tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos, mas vindo este teu filho que desperdiçou todos os teus bens com as prostitutas, mas mataste-lhe um novilho cevado. E ele disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu, mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Se você puder, senta, desocupa as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para aquele que vive e reina para sempre. Porque a glória é dele, a majestade é dele, o louvor, a honra é dele, tudo é para ele. Bendito seja o seu santo e poderoso nome. Graças a Deus. Amados, Lucas 15 é conhecido de todos nós. É uma passagem bíblica que até mesmo as crianças aprendem, né? Logo cedo. E quando nós olhamos para esse texto que Jesus vem narrando de forma de uma parábola, porque Jesus queria que o seu ensino chegasse até as pessoas mais simples. Quando Jesus ensina, quando Jesus prega em forma de parábola, ele está transmitindo uma comparação de coisas do dia a dia, para que se ficasse claro no coração das pessoas mais simples e ao mesmo tempo ocultaste daqueles que se achavam entendidos. Então Jesus ele vai narrar uma história de uma família, de um filho chamado pródigo. Pródigo significa gastador, aquele que gastou algo extravagante. Quando nós olhamos para o texto de Lucas 15, a primeira coisa que nós vemos à mente é justamente o texto que fala sobre o filho pródigo. Mas nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, que já vem bradando ao meu coração há alguns dias, para transmitir uma palavra séria, porque eu sei que esta igreja gosta de palavra. Deus não me direcionou a vida do filho pródigo, o gastador, aquele que usurpou a sua herança extravagantemente e gastou com tudo. Não, nós conhecemos a história. Ele vai lá, pede o pai a sua parte da herança e ele sai por poucos dias depois e vai para uma terra longe. Gasta tudo com meretrizes, com amizades ilícitas, e depois ele retorna para a casa do Pai. Isso nós já bem sabemos. O que o Espírito Santo de Deus tem colocado ao meu coração para transmitir para a igreja é a vivência do filho que estava na casa, do filho mais velho. Porque quando nós olhamos o texto de Lucas 15, nós vemos o filho que saiu de casa, ele se arrepende e volta para a casa do pai.
O pai, alegremente pelo retorno do filho, ele convida os seus funcionários e vai fazer uma grande festa. Essa festa é uma festa de comemoração pelo retorno do filho que foi embora. E o Espírito Santo de Deus falou comigo: filho, olha a vida do filho que ficou na casa. Porque nós olhamos somente para esse texto e sempre nós abordamos a vida do filho que foi, mas nós esquecemos da vida do filho que está dentro da casa. Quando nós olhamos para esse texto, Deus, através de Cristo, explicando em uma parábola, dizendo: o filho mais novo foi, voltou, gastou tudo aquilo que ele tinha com quem não devia e também fazendo coisas que eram impróprias. Mas existia um que estava dentro da casa, que quando o seu irmão retornou, ele vivia no campo, estava no campo trabalhando. E quando ele retorna para a casa do pai, de longe ele escuta o alvoroço da festa, de longe ele escuta o som da música, ele escuta som de danças, pessoas se alegrando, e ele vai tomar uma atitude que muitas das vezes passa desapercebida pelos nossos olhos. Ele vai chamar um de dentro da festa, ele vai retirar alguém de dentro da festa, ele vai chamar um servo que estava se alegrando dentro da casa, e ele vai dizer o seguinte: o que está acontecendo? Porque ele está vindo do campo, ele não sabe dos acontecimentos atuais, e ele vai chamar alguém, ele vai retirar alguém de dentro da casa, de dentro da festa, e ele vai perguntar o que está acontecendo. E aí alguém que está saindo da casa, que era servo, vai dizer: tu não está sabendo não? Teu papai querido preparou uma grande festa, ele deu a isenção de trabalho para todos nós, estamos aí alguns dias de festa, não tem trabalho na casa, não tem mais trabalho no campo, ele deu folga para todo mundo. Mas por que ele deu folga? Por que não tem trabalho? Porque qual o motivo dessa festa? E aí o servo vai olhar e vai dizer: tu não sabe não, o teu irmão que estava fora voltou para casa. Aleluia! Mas, amados irmãos, essa atitude de alegria que eu e você temos agora era a mesma que o irmão deveria ter. Ele não teve alegria ao saber do retorno do irmão. Repare que quando o pai vai dividir a herança, ele não fala nada. Sabe por quê? Porque quando o pai morresse, ou quando o filho mais novo pedisse a herança, ela estava na lei. A dupla porção da herança ficava para o filho primogênito. Então quando o pai pede, quando o pai reparte a herança com o irmão mais novo, ele não se incomoda. Mas quando o irmão mais novo retorna para casa, ele sente. Sabe o que é que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo por esses dias? Que nós muitas das vezes se alegramos quando alguém vai. Irmãos, tem muita gente dentro da casa, mas está vivendo como esse irmão mais velho. Ao invés de se alegrar pela vitória do próximo, ao invés de se alegrar pela bênção do irmão, da irmã, se alegra quando ele vai embora. Nós estamos vivendo em um período difícil no meio do Evangelho. Irmãos, estamos falando e é para cortar na própria carne. Parece que quando alguém vem a gente fica triste, mas quando alguém vai embora, chuta, não vai buscar, não vamos atrás. Nós somos
especialistas em colocar pessoas para fora, mas quando esta pessoa está retornando, parece que nós não queremos agir de misericórdia. Nós acabamos esquecendo da graça. Estamos dentro da casa, mas esquecemos que a graça alcança a todos. Diz a palavra do nosso mestre que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Estávamos na sarjeta do pecado, estávamos vivendo uma vida promíscua, estávamos muitos de nós na bebida, no tráfico, nas drogas, mas a graça de Cristo nos alcançou. Quanto de nós estávamos nas baladas desta vida, quanto de nós estávamos nos bares e nos bailes do Rio de Janeiro, mas a graça foi lá, a graça foi na favela, a graça foi no beco, a graça foi na porta do bar, a graça foi no centro de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, a graça foi na religião e nos alcançou. Então, se a graça nos alcançou, ela precisa também alcançar outras vidas. O filho mais velho não se alegrou com o retorno do irmão. Estava na casa, mas não entendia nada de graça. Quando o servo disse: tu não está sabendo, teu irmão mais novo voltou. E esse é o motivo da festa. Ao invés de ele se alegrar, ele se entristece. E ele vai reclamar com o pai. E ele vai dizer o texto que nós lemos: pai, eu estou há tanto tempo contigo, tudo que tu me pedes eu faço, eu não deixo de cumprir nenhum dos teus mandamentos, eu sou fiel a ti, e tu nunca me deste apenas um cabrito para festejar com os meus amigos. Ele não entendia de graça. O filho estava dentro da casa, mas o seu coração estava longe. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, de pessoas que está dentro da casa do Pai, mas o seu coração está lá fora. Até trabalha para o mestre, até faz uma faxina de vez em quando na igreja, até limpa os bancos, mas quer colocar Cristo na parede, acha que pode colocar o Espírito Santo contra a parede e exigir. Esse já tem uma palavra por aí, está dizendo: eu determino. Não, irmão, o servo não pode determinar nada. Se somos alguma coisa hoje, é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se temos alguma coisa hoje, é porque fomos alcançados pela graça. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que entenda que a graça, ela está aqui, mas ela está lá fora. A graça está aqui, mas está na tua casa. A graça está no altar, mas está na comunidade também. A graça, ela vai alcançar quem está de fora nesta manhã. Enquanto tu está clamando, enquanto você está buscando, enquanto você está glorificando, a graça está indo lá, a graça está indo lá, a graça está chegando na sua casa. Aleluia! Glória! E ele se entristece, reclama com o pai e diz: eu sempre estou contigo. Às vezes, na caminhada, amados, ficamos com esse filho mais velho. Aleluia! Deus, E dizemos: Senhor, eu dizimo, eu oferto. E não vem dizer que isso não acontece não, porque acontece comigo. Senhor, eu oro. Senhor, eu busco. Senhor amado, eu estou nos montes, eu estou nas consagrações,
eu faço oração de madrugada, eu faço jejuns, campanhas, mas parece que nada está acontecendo. Senhor amado, parece que quanto mais, irmãos, parece que quanto mais a gente busca, parece que às vezes as situações vão se afunilando na nossa vida. Então, desta mesma forma que o filho mais velho estava se posicionando, ele estava dizendo: Pai, eu sempre faço aquilo que tu quer, aquilo que o Senhor manda, mas o Senhor nunca me ofereceu nenhum cabrito sequer para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Ele estava reclamando o retorno do irmão, ele estava reclamando porque o pai tinha estendido o favor para o seu irmão, e ele ainda lança no rosto. Ele diz: olha, veio esse teu filho aí, ele não chama nem de irmão, desperdiçou toda a sua fazenda com as meretrizes, e agora tu prepara uma grande festa. Oh, amados, às vezes nós não entendemos o propósito. Estamos 20, 30 anos na casa, mas chega como lá de fora, com 2, 3 meses, 6 meses, está batizado já nas águas. Deus já batizou com o Espírito Santo e com fogo. Com 1 ano, 2 anos, Deus já chama para o ministério. A gente não entende, mas isso é graça de Deus. O que Deus está requerendo de mim, de você nesta manhã, e Ele está dizendo para que eu e você voltemos ao primeiro amor, porque quem está no primeiro amor, ele não sente ciúme do seu irmão. Quem está no primeiro amor, ele não sente ciúme do seu próximo, ele não tem inveja daquele que está chegando, ele não tem inveja daquele que está em cima do altar. Porque hoje há uma grande disputa para estar aqui em cima, como se aqui fosse um local de destaque. Sim, amados, Deus até escolhe um momento como outro, sim, mas isso não significa que ninguém é melhor do que ninguém. O importante é entender o número e o tamanho da graça que foi derramada na minha e na tua vida. Já foi louvado aqui nesta manhã. Quem era eu? E eu pergunto e digo para a igreja: quem era eu? Um homem que estava nas ruas, vivia nas comunidades, vivia nos bailes desta vida, mas Jesus foi lá com mãos fortes e me resgatou. Isso é graça, isso é a favor de Deus. A graça de Cristo está nesta manhã, está implantando aquilo que estava em falta. De repente você entrou neste lugar e nunca mais clamou pela graça. Esta é a manhã que Jesus Cristo escolheu, e Ele está dizendo: filho, filha, clame pela graça. Não faça a oração contrária. Mas quando não presta, mexeram comigo, tocaram no meu ministério, se levantaram contra mim, tentaram manchar a minha categoria celestial. Clame pela graça, invoque pela graça, chame pela graça. Não faça a oração contrária. Diga: mestre, a mesma graça que o Senhor me alcançou, vai lá agora, vai na casa, vai no condomínio, vai na porta do boteco, vai na boca de fundo e resgata, porque enquanto nós estamos aqui, da mesma forma que um dia alguém orou por mim, por você, tem gente também que está orando por vidas lá fora. Meu amado, tem gente orando e clamando por vidas que está lá fora. E Jesus tem salvado. Jesus tem salvado. Nós temos andado por alguns lugares, eu tenho visto a graça de Cristo sendo alcançada por vidas. Eu louvo a Deus. Estávamos agora recentemente em uma viagem missionária,
eu e a missionária Paula, com um grupo de missionários, nós fomos ali para Arraial do Cabo, distrito de Monte Alto, e Deus nos direcionou para aquele lugar, e Deus nos deu uma estratégia, com os pastores e líderes que estavam ali. E pensa, irmãos, em vidas destroçadas, porque um dia saíram, se machucaram e estão feridas, nunca mais tiveram forças para retornar. Eu vi pastores, pastor Cleiton, pastores que você olha e você vê a vocação, você vê o chamado, dizendo: pastor, eu abandonei as redes porque não suportei o peso da responsabilidade. A cobrança é muito. E quando a gente precisa de alguém para nos levantar, quando estamos feridos, nós não encontramos ninguém para nos dar apenas um abraço. Eu particularmente conversei com um pastor, por nome Ricardo, e ele disse: pastor, ontem à noite eu vim para minha sala e Satanás se materializou para mim no meu sofá. Eu vi a imagem dele, porque eu conheço muito bem, eu era Babalorixá, ele contando. E me converti, me tornei um pastor, salvei muitas almas para Jesus, mas no momento da minha caminhada me senti fraco, não estou desviado, mas larguei as redes. E ele foi bem sincero. E de madrugada ontem, a posição que o inimigo estava no meu sofá era uma posição olhando para mim dizendo: quero ver até onde você vai resistir. E ele disse que clamou a Deus na sexta-feira para o sábado. E ele clamou a Deus dizendo: Senhor, se o Senhor ainda tem uma obra na minha vida, envie alguém para falar comigo, porque eu estou sozinho. Na sexta-feira estava acontecendo, enquanto o inimigo estava se materializando para ele, a igreja estava chegando no local onde ele mora. No sábado de manhã, eu cheguei na rua, muitas equipes missionárias. Eu disse: Senhor, há muitas equipes missionárias, o campo é grande, mas eu não quero ir de forma que eu esteja indo aleatoriamente. Eu quero ir na direção do teu Espírito Santo. Olhei para um lado da rua, olhei para o outro lado da rua, olhei para um canto e olhei para o lado esquerdo. O lugar era mais simples e o Espírito Santo de Deus falou comigo: filho, vai por este caminho. Meu Deus, e eu peguei e fiz uma oração com a equipe e nós clamamos a Deus. Eu disse: irmãos, vocês acreditam que o Espírito Santo de Deus me direcionou para ir para este lugar? E a equipe disse: sim, pastor, eu creio, então nós vamos. E Deus me deu uma palavra ainda na viagem, dizendo: quando tu chegar naquelas casas, tu vai falar aquilo que aconteceu lá em Marcos capítulo 7, versículo 14, quando Jesus olhou para um surdo e um mudo e disse: Efatá. Quando Deus falou comigo, eu disse: Senhor, eu estou aqui, eu ouço. Ele disse: tu vai dizer Efatá. E eu falei isso para os grupos que estavam ali missionários. E eu disse: irmãos, quando vocês entrarem dentro da casa, quando vocês estiverem orando pelas ruas, quando vocês estiverem dentro dos quiosques, dos bares, ainda que tenha uma outra palavra, diga o Efatá de Deus, que significa abra-te. Quando eu cheguei pela manhã na casa daquele homem e ele contou tudo, Deus usou ali algumas irmãs, usou a missionária Paula para ele. Eu disse: olha, Jesus Cristo nos mandou vir a este lugar. Quando a gente se aproximou da casa, ele nem esperou a gente chamar, ele já chegou e disse: eu estava esperando uma resposta de Deus. Foi necessário vocês virem lá do Rio de Janeiro para trazer uma resposta da parte de Deus para a minha vida. Ele assumiu um compromisso com o céu na minha presença e disse: pastor, eu a partir de agora eu retorno e repelo as minhas redes aonde eu larguei e retorno a fazer a obra de Deus. E eu me alegrei, sabe por quê? Porque eu fiquei me alegrar com aquele que está retornando. Eu preciso de me alegrar com aquele que está retornando. Vamos abraçar este povo que porventura caiu por algum desastre desta vida.
passar. Precisamos voltar ao primeiro amor. Nós estamos, irmãos, muitas das vezes negligenciando na obra do Senhor. Somos mestres em colocar pessoas para fora, mas esquecemos de abraçá-las. Sabe por quê? Porque como a gente abraça, irmãos, quando a pessoa está cheia de pecado, cheia de ferida, totalmente atribulado, sabe por quê? Que muitas das vezes não queremos, porque cuidar de vidas dá trabalho. Verdade. Cuidar de vidas dá trabalho. Mas nós precisamos, amados, abraçar essas pessoas. Deus maravilhoso, aleluia. O filho não compreendeu a graça. Nem na festa ele quis entrar. Nem na festa do irmão ele quis entrar. Não queria. E às vezes a gente, com o nosso coração, porque existe, irmãos, nós estamos pregando para pessoas que estão na casa, trabalha, Meu Deus. faz para Deus, Aleluia. consagra, abre culto, prega, louva, mas muitas das vezes o coração está ferido. Senhor, chegou agora, Senhor, já está na frente. Senhor, chegou agora, já vai ser chamado e eu. Nós não entendemos a totalidade daquilo que Deus vai fazer. Mas uma coisa é certa. A palavra que eu usei hoje de manhã para a vida do nosso irmão Pedro, a mesma que eu usei para o Pedro, Deus falou comigo aqui em cima. E eu retorno para a igreja. Filipenses capítulo 2. Aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. O que Deus quer de mim e de você é que nós viemos estar na casa, mas que nós viemos participar da sua festa. A festa quem fez não foi os convidados. A festa quem fez não foi o irmão mais novo. A festa quem fez foi o pai. E se o pai está fazendo a festa, ele te convida como ele convidou. Ele convidou o filho mais velho: filho, vem para a festa. E ele não quis. Vem para a festa, participa da festa. E ele não quis. Ele reclamou com o pai. E o pai, de muita sabedoria, disse para ele: filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu possuo é teu por direito. Mas era necessário se alegrar com esse teu irmão. Estava morto, mas reviveu. Estava perdido, Meu Deus. e foi achado. Aleluia. Glória a Deus. Celebre com gratidão a graça de Cristo na vida do teu irmão. Celebre com gratidão, sem disputa, sem briga. Nós temos andado em alguns lugares, a gente vê tanta disputa por um microfone. E eu já disse para o Senhor: Deus conhece meu coração, eu prefiro ir lá para o campo, prefiro ir lá para fora, Senhor, porque lá fora não tem disputa não. Aqui em cima tem, pastor, disputa, mas lá fora você não vê disputa. E eu digo: Senhor, o Senhor sabe, eu aceito a tua vocação na minha vida, mas eu prefiro ficar lá fora. Meu Deus. Porque lá fora não tem disputa. Lá fora a gente entende que o mesmo Deus que nos alcançou pela sua graça é aquele também que pode alcançar o mais vil pecador. Independente da circunstância que a pessoa esteja vivendo. Jesus está te chamando hoje para você participar da festa. Vai ter festa na tua casa, amém? Vai ter festa aqui nessa igreja, amém? Vai ter festa. E não esqueça não, pode convidar o irmão Pierre, missionária Paula, estaremos, porque eu quero me alegrar na tua festa. Meu Deus. Eu quero me alegrar quando você dizer: pastor Cleiton, eu recebi uma bênção, eu quero fazer uma festa. Ah, missionária Aline, eu recebi uma grande vitória naquela campanha, eu vou
fazer uma festa, eu quero compartilhar também com essa alegria. Nós precisamos de estar atento e participar da festa, porque quem faz a festa é o Pai. Não fique de fora dessa festa. A qualquer momento, Jesus vai fazer uma festa com toda a sua igreja. Deus estará resgatando a sua noiva. Deus está resgatando a sua igreja para compartilhar e para usufruir da maior festa de todos os tempos. Não vai ser uma festa pela compra da tua geladeira. Não, é maravilhoso. Nos alegramos da compra de um móvel, de um carro. Isso tudo é muito bom, mas vai ser a maior festa. A maior festa de todos os tempos. Diz a palavra do Senhor que é chamada essa festa das bodas do Cordeiro. Ora, vai ser um dia maravilhoso. Esse dia, irmãos, está prestes a acontecer. Nós estamos vivenciando os últimos dias da face da terra, que a igreja passará por ele. A qualquer momento, Jesus soará a trombeta de Deus, ela tocará, amados. Não fique de fora dessa festa. Jesus está convidando você nesta manhã que está ouvindo essa palavra. Existe uma festa. De repente você se alegra, porque nós nos alegramos com o casamento, se alegramos com uma festa de 15 anos, se alegramos com uma festa de aniversário, uma festa de casamento. Tudo isso Jesus nos proporcionou para a alegria terrena. Mas existe a maior festa de todos os tempos. E essa festa, amados, nada vai impedir essa festa acontecer. Aqui na terra você pode fazer um culto, alguma coisa pode acontecer, pastor, e pode impedir a festa. De repente vai faltar luz no meio da festa, a festa não vai ser mais a mesma coisa. Pode faltar água, pode faltar até o vinho, como nos dias de Jesus faltou vinho, não é? A festa não foi mais a mesma, mas essa festa celestial, nada poderá impedir de ela acontecer. As guerras deste mundo não vai impedir. Pode até haver troca de tiro no dia, mas não vai impedir. Pode ter intervenção militar, não vai impedir. Pode haver falta de água nas torneiras, esta festa não vai ser impedida. Nada pode impedir essa festa que está prestes a acontecer. Nem os mísseis da Rússia, mísseis nucleares, nem a própria bomba atômica poderá impedir esta festa de acontecer. Não fique de fora. O Pai está te chamando, o Pai está te convidando esta manhã e está dizendo: filho, filha, não fique de fora dessa festa. Eis aí o convite de Deus para a tua vida. E você pode dizer: mas irmão, eu estou pecando, eu estou na mentira, eu ainda estou no cigarro, eu não consigo largar as drogas, eu não consigo largar a pornografia. Aquele que está te enviando o convite nesta manhã está dizendo: filho, entra para a festa, eu te convido, entra na festa. Eis aí o convite de Deus. Deus está te convidando nesta manhã. Venha para a festa. Participe da festa. A festa vai ser linda. Vai ter dança. Sim, você está pensando que no céu não vai ter dança? Não. Vai ter dança no céu. Vai ter ceia de Deus. Nós vamos cear com o nosso mestre. Estaremos assentados na mesa com o mestre. Diz a sua palavra que ele mesmo, ele vai prover da ceia e ele vai nos servir. Estaremos assentados com os patriarcas, com os profetas, com os discípulos, com os apóstolos e com o nosso mestre. Ele estará lá, ele vai se mostrar para nós as coisas que estavam ocultas. Lá tudo será revelado. Aquilo que
que estava escondido, tudo lá vai ser esclarecido. Então vale a pena ficar firme, porque essa festa logo ela vai acontecer. Fica firme, igreja, não saia do propósito. Está difícil, pastor Guerre, a vida de guerra. Não pense que o Espírito Santo vai aliviar. Vem mais guerra por aí, vem mais beleza por aí, mas fica no monte, fica com o atalaia, fica com a Bíblia na mão, fica com a espada na outra, mas não saia do propósito, não saia do caminho. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida nesta manhã. Quem está no propósito se encontra pelo caminho. Pega essa. Quem está no propósito se encontra pelo caminho. Eu quero te convidar nesta manhã a entrar dentro do propósito celestial, para que nós possamos se encontrar pelo caminho. Vou encerrar. Nessa festa, Jesus, ele mostrou a um dos seus discípulos, aquele que reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus. João, o evangelista, estava em Patmos, recebeu revelações divinas. E em Apocalipse capítulo 21 e 22, ele vai falar só um pouquinho. E ele vai dizer o seguinte: na Nova Jerusalém, no meio da cidade, tem uma praça. Meu Deus. Aleluia. Essa praça ela existe. Eu não sei se eu vou poder retornar aqui. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar daqui a pouco, amanhã. Mas eu quero assumir um compromisso com você nesta manhã. E o céu vai assinar. Eu quero te aguardar lá naquela praça. Quando você chegar lá, procure o irmão Pierre lá naquela praça. Eu estarei lá te aguardando. No meio da Nova Jerusalém existe uma praça. Quando Jesus nos chamar, é um compromisso, irmãos. Eu estou assumindo. Aleluia. Com vocês e com o céu. Passa lá naquela praça, pastor Cleiton. Dos nossos olhos humanos, né? Jesus. Você vai olhar e vai dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. Eu estarei lá te aguardando com alegria. E você vai dizer: valeu a pena. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer essa oração mesmo. E eu, debaixo dessa palavra,